Este relato se passou na cidade de Ponta Grossa, no ano de 2018 no Paraná, e quem nos traz este relato é o Jorge, um jovem de 21 anos, filho de um médico legista, que trabalha no necrotério da Santa Casa de Ponta Grossa. Estamos mudando o nome da cidade, por motivo de segurança, a pedido de Jorge. O necrotério da cidade sempre foi um lugar sombrio e assustador para Jorge, um adolescente que vivia visitando seu pai no trabalho, mas ultimamente, algo de estranho estava acontecendo lá. O legista Carlos começou a sentir uma presença estranha e inexplicável, enquanto trabalhava no necrotério da cidade. Ele tentou ignorar isso por um tempo, mas depois de vários dias, ele percebeu que algo muito estranho realmente acontecia por lá, e que ele não conseguia explicar o que era. Uma noite, quando estava sozinho no necrotério, Carlos teve uma experiência aterrorizante, que mudou sua vida para sempre. Seja muito bem-vindo ao canal Escuridão Macabra, onde você encontra os relatos e as histórias mais aterrorizantes da internet. Faça parte da família Escuridão Macabra e se inscreva no canal, para que o YouTube lhe informe sempre que sair um novo vídeo. Este relato real não é indicado para pessoas que tenham ansiedade ou depressão, principalmente o final aterrorizante que acontecerá com Carlos. Apaguem as luzes, se tiverem coragem, e assista até o final, para descobrir o que aconteceu. Vamos ao relato real então. Na Santa Casa de Ponta Grossa, tem um necrotério, onde recebem corpos de toda a região, inclusive os da própria Santa Casa. Este necrotério fica no centro da cidade, no subsolo do hospital. E o médico legista, responsável pelo lugar, se chama Carlos, ele trabalha lá há mais de 17 anos. Para muitos, este necrotério é um lugar sombrio e assustador, que sempre deixa os visitantes com um arrepio na espinha. Por ser um prédio antigo, as paredes do subsolo são de pedra fria e úmida, as portas rangem alto quando se abrem ou se fecham, e a luz onde fica as gavetas resfriadas é fraca e amarelada. Ninguém gosta de estar lá, exceto os legistas e técnicos em anatomia, que trabalham no local e já estão acostumados com o ambiente. O legista responsável por lá é um homem chamado Carlos. Ele é alto e magro, com cabelos castanhos escuros e olhos profundos. Carlos já trabalha no necrotério por um certo tempo e está acostumado com a natureza macabra de seu trabalho. Ele passa horas e horas examinando corpos mortos, cortando-os em pedaços quando necessário, e estudando suas entranhas, a pedido de investigadores e juízes de toda a região. Mas havia uma coisa que Carlos não podia explicar. Às vezes, quando ele estava sozinho no necrotério, sentia como se alguém estivesse observando ele. Ele olhava para trás e dos lados, e não via nada, mas a sensação persistia por horas. Ele tentou ignorar isso no começo, pensando que era apenas sua imaginação, mas a sensação de estar sendo observado só piorava a cada dia. Isso incomodava muito ele. Nos jantares em família ele até chegava a comentar, e todos riam da situação, menos a sua esposa, que achava muito estranho também. Ela estava ficando muito preocupada com a segurança e a sanidade mental do esposo. Certa noite, Carlos foi chamado para trabalhar no necrotério, após o expediente, para investigar junto com um policial, um corpo que havia sido assassinado, naquele mesmo dia, na periferia da cidade, e que não haviam encontrado pistas do assassino. Este crime estava muito complexo para ser desvendado pelos investigadores, pois o estado em que o corpo estava e que foi deixado, no local do crime, era totalmente diferente de tudo que já haviam visto na região. Mesmo os policiais mais experientes nunca tinham visto um corpo naquelas condições. O corpo havia sido mutilado e estava com muitos cortes. O impressionante é que pelos cortes que haviam sido feitos naquele corpo, parecia cortes feitos por profissionais que sabiam muito bem o que estava fazendo. Por este motivo ele foi chamado, por ser o mais experiente, precisava ajudar nas investigações daquele crime brutal. Quando ele havia tirado toda a roupa do defunto
e estava arrumando o corpo em cima da maca, ele ouviu um barulho estranho vindo de um dos corredores, próximo da sala que estava. Era como se alguém estivesse arrastando algo pelo chão. Ele parou o que estava fazendo, e foi bem devagar, até o corredor escuro, para ver quem estava fazendo aquele barulho fora de hora, por lá. Foi então que ele viu um vulto escuro na extremidade do corredor. O incrível é que Carlos na mesma hora perguntou quem era, morrendo de medo, e ninguém respondeu. Carlos então correu até a ponta do outro lado do corredor, para acender as luzes no interruptor. Quando acendeu, viu apenas a cabeça, dobrando no final do corredor. Foi muito rápido, e Carlos não conseguiu identificar quem era. Ele correu para ver se alcançava, mas quando chegou, não tinha mais ninguém. Ele ficou muito cabreiro e desconfiado com aquela situação, pois nunca havia acontecido nada parecido. Na mesma hora, foi até o banheiro lavar o rosto e tomar um pouco de água, para ver se voltava ao normal, para poder trabalhar. Mas aquela noite, havia ficado muito macabra. Por mais que Carlos tentava se concentrar no seu trabalho, vinha na mente dele o que havia acontecido no corredor. Depois de mais ou menos uns 40 minutos, Carlos ouviu uma voz sussurrando próximo do seu ombro direito. Tomou um baita susto, e imediatamente se virou para ver quem era. Era o homem que estava morto, na maca. Quando ele reconheceu quem era, tomou um susto e deu um grito apavorado. Olhou para o vulto novamente, e para o corpo que estava aberto na maca. Foi neste momento que Carlos teve a certeza de que era a mesma pessoa. Falou em voz alta e gaguejando: "Meu Deus, como isso é possível? Isso nunca me aconteceu." O vulto estava parado ali, olhando para Carlos com olhos vazios e sem dizer uma palavra. Carlos tentou gritar, mas sua voz falhou. Ele recuou e tropeçou em uma mesa, derrubando alguns instrumentos de dissecção no chão. Neste momento as luzes piscaram sem parar por alguns instantes e Carlos ouviu um sussurro do vulto. Ele perguntou o que havia acontecido, porque ele estava ali e ao mesmo tempo na maca, todo machucado e aberto. Falou para Carlos: "Como isso é possível?" O vulto se aproximou do corpo e tentou passar a mão no rosto. Sua mão passou pelo corpo. Neste momento Carlos caiu duro e desmaiou. Alguns minutos depois, o policial que estava investigando o caso, chegou na sala e encontrou ele caído. No mesmo momento ele ligou para o hospital e desceram correndo, um médico e 2 enfermeiras. Reanimaram o Carlos e ele estava em choque. Medicaram ele, e o mesmo foi levado para casa. No dia seguinte, Carlos não quis saber, e foi trabalhar, mesmo o médico tendo dado alguns dias para ele. Foi ao trabalho. Chegando lá, falou que não parava de pensar no que havia acontecido na noite anterior, e que precisava descobrir o porquê aquilo tinha acontecido com ele. Tirou novamente o corpo da gaveta, e junto com o ajudante, começou a investigar novamente. Encontrou um fio de cabelo negro entre os cortes profundos, que pareciam ter sido feito por bisturi, devido à precisão. Separou este fio para a investigação e continuou estudando o defunto. Por alguns instantes, o ajudante de Carlos subiu pelo elevador para chamar o policial, que estava na entrada do hospital, para avisar que tinham encontrado uma pista. Neste momento as luzes piscaram, e o vulto do homem da maca avançou em direção a Carlos, mas parou a poucos metros dele. Carlos podia sentir o ar frio que emanava da figura. O vulto podia ver claramente que o corpo dele estava ferido, com cortes profundos por todo lado. Neste momento ele falou para Carlos: "Estou morto, não é mesmo? Fui assassinado, que eu sei. Se eu te contar o que aconteceu, você ajuda a prender o meu assassino?" Carlos só fez o sinal de sim com a cabeça. Ele não conseguia falar uma palavra sequer. Aí o vulto começou a falar tudo detalhadamente. Quando o policial chegou com o ajudante de Carlos, ele estava mais calmo. Ele entregou o fio de cabelo encontrado, e falou detalhadamente tudo o que o vulto contou a ele. No início o policial não acreditou,
mas Carlos contou tão detalhadamente informações preciosas, que era impossível ser invenção dele. O policial anotou tudo e levou à prova, para juntar ao processo. Na semana seguinte o criminoso foi preso e o caso encerrado. A partir daquele dia Carlos começou a ter visões de espíritos por todo o necrotério, uns não falavam nada, outros apenas sussurravam. Carlos acabou se acostumando com tudo isso, e ajudou policiais a desvendarem dezenas de crimes. E assim termina, mais este relato de terror, do canal Escuridão Macabra. Agradeço desde já a atenção de todos. E se vocês tiverem algum relato de terror e queira compartilhar conosco, me envie um e-mail, que farei este relato, se transformar em um vídeo, rico em detalhes. O e-mail está fixado no primeiro comentário ou na descrição do vídeo. Gostaria muito de agradecer ao relato do Jorge, pois é graças a ele, que este vídeo saiu, com esta riqueza de detalhes. O canal Escuridão Macabra faz vídeos em cima dos relatos enviados, por inscritos, fica a seu critério acreditar nele ou achar que foi mais uma história de terror. Se gostaram do vídeo, deixem o like e se inscrevam no canal, para que todos sejam informados dos próximos vídeos que virão, nos próximos dias. Compartilhe este vídeo, o máximo que puderem, para que novas pessoas possam fazer parte da família Escuridão Macabra. Agora vai aparecer 2 vídeos, um deles, sou eu que estou indicando, e o outro é o próprio YouTube. Escolha um deles, assista, e se arrepie com estas histórias. Muito obrigado e até o próximo vídeo.